O Instituto Casa da Ponte e a 95.5 Difusora FM apresentam Ser Feliz Agora, uma meditação do Evangelho do Dia, com o missionário redentorista, Padre Rafael Vieira. Oi, gente, hoje é terça-feira, dia 10 de março, e nós estamos aqui com alegria de novo para lembrar essa vocação nossa, que é a da felicidade, né? Não adiar a felicidade, não ficar aí negociando para um dia essa felicidade chegar, não. É preciso ser hoje, precisa ser agora, ser feliz hoje, ser feliz agora. E essa semana eu estou trazendo assim algumas palavrinhas de gente muito sensível, os poetas, né? A respeito de alguma coisa que nos aproxima do conceito de felicidade. Hoje eu trago uma palavrinha do Carlos Drummond de Andrade, no poema dele chamado A Felicidade. Ele diz assim: quantas vezes a felicidade é uma simples questão de não pensar. Olha que delicadeza. A gente, para poder chegar ao alcance dessas palavras, precisa abrir um pouco o coração. Às vezes a felicidade é simplesmente tirar de dentro de nós nossas expectativas, tirar de dentro de nós nossas possibilidades enormes que a gente fica construindo todo dia. Às vezes a gente vai construindo tantas expectativas que nunca vai dar conta de realizar aquilo. Quer dizer, a gente vai transformando nossa ideia de felicidade numa coisa impossível, porque a gente vai sofisticando a ideia da felicidade. Ah, vou ser feliz quando isso acontecer, aquilo outro. Vai ficando uma construção tão complexa que a gente não alcança nunca. Então o poeta tem razão. Às vezes a felicidade é simplesmente uma questão de não pensar, não complicar, não é? Se despir de tanta coisa que a gente pensa e que quer para ser feliz. O evangelho dessa terça-feira é uma passagem de São Mateus, capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Minha irmã e meu irmão que comigo meditam todos os dias. Olha,
É duro ouvir uma palavra como essa que hoje Jesus nos apresenta. Bom, primeiro é preciso recordar por que foi que Jesus contou essa parábola. Porque o Pedro perguntou para ele quantas vezes precisa perdoar. Foi motivado por essa indagação do Pedro que Jesus, além de responder que é preciso perdoar sempre, ele contou essa parábola para mostrar o quanto é importante sermos compreensivos uns com os outros, porque é isso que faz com que Deus seja compreensivo conosco. Que, sendo perdoado, a gente aprenda a perdoar. O problema do nosso mundo hoje, gente, e entre nós também, é que a gente não exercita o perdão, sabe? A gente não tem essa cultura. Muito pelo contrário, infelizmente, nós escrevemos uma história de gente magoada, de gente cheia de revolta, não de gente que tenta perdoar. Muitas vezes, embalados por uma ideia de justiça equivocada, nós não pensamos no grande desafio e a grande libertação que está em perdoar. Não temos costume com isso. Quando se trata de pedir o perdão de Deus, nós somos humildes. Mas quando se trata de dar o perdão a quem pede o nosso perdão, a gente é sempre preguiçoso, quase sempre recorremos à justiça, quer dizer, a pessoa não merece e nós não vamos perdoar de jeito nenhum, porque o que foi feito de uma forma assim ou assado. Quer dizer, nós não temos sequer um histórico de gente que tenta perdoar. E muitas vezes a gente pensa que perdoar só grandes coisas. Eu tenho comigo uma certeza, se a gente não aprende a perdoar coisas pequenas, eu acho que perdoar coisas pequenas é escola para um dia a gente perdoar coisas grandes. Quem não perdoa nem coisas pequenas fica completamente despreparado e não vai dar conta nunca de perdoar coisas grandes. A escola, quer dizer, o lugar onde a gente aprende, onde se ensina a perdoar coisas grandes, é o perdão de coisas pequenas. A nossa vida às vezes fica tão amargurada por coisinhas bobas porque a gente não perdoa. E Jesus hoje no Evangelho está dizendo de forma muito clara, cristalina, direta, sem ambiguidades. É com o mesmo perdão que a gente tem para com os outros, é o que nós vamos receber de Deus. E por parte de Deus há uma advertência que está na história de Jesus, contada por aquele patrão que fala: eu tive compaixão de ti, por que você não tem compaixão do outro? Então, olhando para a compaixão que Deus tem por nós, vamos aprender a ter compaixão uns com os outros. Mas a gente precisa exercitar, eu insisto. Exercitar. Porque se ficar só na nossa cabeça, só na hora da reflexão, só na hora da meditação, mas não tiver exercício do perdão, a gente vai só continuando a falar e isso não vai ter nenhum tipo de reflexo prático na nossa vida. Rezemos por nós e por nossas famílias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta e eu espero por você. E agora, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, eu vou invocar uma bênção especial para você e para sua família nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.